Isso mesmo. Então, assim, o nosso objetivo aqui é revisar conteúdo. Claro, debater questões, mas eu digo assim, o mais importante em reta final não é nem resolver questões, é você revisar o conteúdo que está sendo explorado nessas questões de concurso, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, com essa primeira questão, dá para revisarmos muita coisa mesmo, né? Basicamente aqui temos aquele padrão da banca Compev, quando ele fala se é relativo, se é conjunção integrante, então com essa questão já dá para a gente revisar bacana, tá bom? O que é que nós temos nessa primeira questão? O famoso verbo mas que. É assim? Então temos aqui, ó, a famosa conjunção integrante, em que o que ele é ligado em geral a verbo e você pode trocar pelo isso. Assim? Então aqui ficou fácil. Significa que o que se liga significa. Aí nós vamos ter a ideia de significa isso. Então aqui ele vai estar no papel que de conjunção chamada de integrante. Assim, a conjunção integrante, como nós já sabemos, ela vai introduzir a famosa oração subordinada chamada de substantiva. O que é que eu tenho que lembrar aqui? É que a oração substantiva é a oração que possui valor de substantivo, né? É a oração que possui valor de substantivo. Então ele pode perguntar na prova, marca a opção em que a oração tem valor de substantivo. Então ele está se referindo à oração subordinada substantiva, né? A famosa conjunção integrante. Bom, logo, gente, aqui a gente já elimina duas opções. E aí eu quero revisar com vocês isso aqui, ó. Complemento verbal e complemento nominal. Como ele está introduzindo uma oração substantiva, certo? Essa oração substantiva, ela vai possuir função chamada de função sintática. Oração substantiva, ela possui função sintática. Qual é? Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser indireto, pode ser complemento nominal. Então vamos lá. Quando ele diz complemento nominal, quando ele diz complemento nominal, desculpa, complemento verbal é um termo genérico e dentro dele tem a oração subordinada substantiva objetiva direta e tem a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, a resposta dessa questão é A. Vou explicar por quê bem rapidinho. É complemento verbal em qual forma? Na forma de objeto o quê? Direto. Então, essa A, o que tanto poderia introduzir a oração subordinada substantiva objetiva direta, que ela é sem preposição, como ele poderia ter introduzindo a indireta, que é com preposição. Como é que cada um se comporta? Na objetiva direta, você vai ter, primeiro, o sujeito, depois, você consegue perguntar o que, você consegue perguntar quem, e a resposta vai ser a oração introduzida pelo que e pelo se, certo? Você vai conseguir, nesse caso aí, estar introduzindo uma oração substantiva objetiva direta. Geralmente, a objetivo direta é com verbos declarativos. Então, por exemplo, ó, ele falou que vai estudar. Ó, ele falou que vai estudar. O sujeito aí é ele, ó. O
sujeito ele. Ele falou, consigo perguntar o quê, ó? Ele falou o quê? A resposta é que vai estudar. Isso aqui vai ser o quê? A oração subordinada substantiva objetiva direta. Ele pode chamar isso de quê? De objeto direto. A objetiva indireta, gente, é fácil também. A indireta tem... Opa! Na indireta, vamos ter verbo. Esse verbo, ele exige preposição. E aí vai ter o quê, ó? Ó, quando você diz assim, ó, ele se lembrou, ó, ele se lembrou de que não estudou. Ó, ele se lembrou disso, ó, isso aqui é uma conjunção integrante. E aí eu tenho uma sequência, ó, verbo, verbo lembrar, de preposição e o que? Quando forma essa sequência, gente, verbo, preposição, mas que, temos a famosa oração subordinada substantiva objetiva indireta, e ela é o objeto indireto da estrutura. Então, na nossa questão aqui, eu tenho, ó, o sujeito é isso, o sujeito é isso. Isso significa, consigo perguntar o quê? Ó? Isso significa o quê? A resposta é que o resto ou não tem citações ou está objetivamente errado. Então, ele tanto pode dizer que isso, esse que, ele introduz a oração substantiva objetiva direta, quanto ele pode dizer que esse que, ele introduz um objeto direto, como ele colocou na questão. O outro é mais fácil, gente, quando eu tenho, ó, quando eu tenho a oração subordinada substantiva chamada de completiva nominal, a nominal vai ser assim, ó. Ó, a nominal vai ser assim. A nominal é muito comum cair, ó. Nome, como é nominal, esse nome vai exigir a preposição e essa preposição vai se juntar com o que. Aí, se você notar, a diferença de um para o outro é que, ó, nome mais preposição mais que é nominal e verbo mais preposição mais que é objeto indireto. Bom, ó, aí eu coloquei ele se lembrou. Eu digo assim, ó, ele tem lembrança. Ele tem lembrança, ó, de que não estudou. Perceba que eu tenho, ó, lembrança é nome. Aí eu tenho, ó, preposição e o que. Bom? E aí não podemos esquecer também que quando eu tenho o que igual ao qual, a qual, quando eu tenho o cujo e o cuja, quando eu tenho o quem, quando eu tenho o onde, né? Eles sendo pronomes relativos, vão introduzir oração subordinada adjetiva, é assim, pode ser chamada de adjetiva explicativa, que é com pontuação. Vou trocar esse com aí, ó. A explicativa vai ser com pontuação. E a oração subordinada adjetiva restritiva será sem pontuação. Um é com e um é sem. Tá bom? Então, já, ó, só nessa questão aí, a gente revisou muita coisa que pode ser cobrado na prova. Seja a classificação do que, seja a função sintática que a oração desempenha. Aí uma dúvida aqui, gente, ó. Ó, o pronome relativo,
ele introduz oração adjetiva. Anotem aí, que isso pode cair. Oração adjetiva funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Ele cobra a função sintática da oração adjetiva, não tem para onde correr. É adjunto adnominal. Tanto a explicativa quanto a restritiva. Beleza? Tanto uma quanto a outra. Beleza, então vamos para a próxima questão. A próxima questão é sobre crase, né? Tanto o Compev quanto o Concerne, no tocante à crase, geralmente eles gostam de cobrar justificativa. E uma coisa que é muito importante nesse processo é você lembrar que a crase vai ser junção de preposição mais artigo. A preposição ela vem do que chamamos de termo regente. Este termo regente, ele pode ser um verbo, como também ele pode ser um nome. Aí existe a diferença de regência verbal e de regência nominal. Esse artigo aqui, ele é oriundo do que chamamos de termo regido. Esse termo regido, em relação ao artigo, ele vai desempenhar a função de substantivo. Bom, então nesse caso aqui, percebam, ó, aqui tem crase. Em nenhum momento ele está discutindo se essa crase está errada ou se está correta. Ele quer apenas que você justifique essa crase aqui. Então vou primeiro buscar a preposição, né? Eu tenho que lembrar que esse A são dois juntos. De onde é que saiu o primeiro A? Ainda enfrentamos desafios de acesso à internet. Então, quem está exigindo a preposição aqui é o termo de acesso. Acesso a. Aí, qual é o detalhe? Ele está brincando aqui para saber se acesso é verbo ou se acesso é nome. Como é que eu vou saber? É simples. Quando é verbo, você consegue conjugar com os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não faz sentido eu dizer, ainda enfrentamos desafios de eu acesso à internet. Não. Eu consigo jogar antes do substantivo acesso, eu consigo usar o artigo o acesso. Desafios do acesso. Então, quando eu jogo o artigo, esse termo ele é substantivo. Então, esse termo acesso aqui, ele é um nome. Gente, fiquem muito atentos com o seguinte. A acesso, substantivo visita, ó, a visita a algo, o combate. Esses três caras, quando são substantivos, acesso, visita e combate, quando são substantivos, eles exigem o emprego da preposição a. Então é o acesso a algo, a visita a algo, o combate a algo. Quando eles forem verbos, eles não exigem preposição. Se eu dissesse eu acesso a internet, não haveria crase, porque quem acessa algo. Visitar quando é verbo não exige preposição. Quem visita, visita algo. Combater também. Quem combate, combate algo. Então, nesse caso aí, nós temos a regência de acesso, que é um nome, e temos o artigo definido do termo regido, que é internet. A internet. Certo? Então, ó, olha a exigida pelo verbo acessar. Errado, acessar não é verbo aí, ó. A resposta é D, ó. Da preposição a, exigida pelo substantivo acesso, com artigo feminino admitido pelo substantivo, ó, internet. E aí vai uma dica também. Para você confirmar que tem crase, né, caso eles forem uma questão para você analisar, você pode aplicar o método de substituir a palavra feminina pela palavra masculina. Se eu trocar aqui, por exemplo, internet por provedor,
eu iria dizer desafios de acesso, ó, ao provedor. Então, quando você usa ao no masculino, você vai pôr crase onde? Crase na palavra feminina, certo? Então, isso é algo comum. Beleza? A resposta é letra D, no caso. Bora para 3. Ó, a 3. A sequência linguística comer um sanduíche sem interromper o trabalho funciona como? Vamos lá. Essa questão aqui foi cobrada pela Compev no concurso de Paulo dos Ferros. Ela está cobrando, galera, ela está cobrando exatamente a chamada oração subordinada substantiva subjetiva. A oração subordinada subjetiva é aquela que funciona como sujeito da oração. Lembrando que vocês vão revisar essa aula, tudo que eu falar aqui, vocês têm que revisar, tá bom? Então nós vamos ter nesse caso aí, galera, oração subordinada substantiva subjetiva. Qual é o detalhe? É que ela se comporta assim, ó. Geralmente, essa oração ela vai vir assim. Aí tem bom, é certo, é importante, é necessário, é permitido, é urgente, é obrigatório. Só que aí, gente, aqui na frente pode vir de duas formas. Com o que, conjunção integrante. Aí você veja que você consegue dizer é certo, é bom isso, é certo isso, é importante isso, é necessário isso, é permitido isso, é urgente isso, é obrigatório isso. Mas no lugar desse que, pode aparecer um verbo no infinitivo. Em termos técnicos, isso aqui com o que é a chamada oração subordinada substantiva desenvolvida, e sem o que, com verbo no infinitivo, é a chamada oração substantiva reduzida de infinitivo. De qualquer maneira, gente, a análise de responder, de identificar é a mesma. Qual é? Vocês vão perguntar esse verbo aqui, ó. Vocês vão fazer a pergunta aqui do sujeito que ou quem é que mais verbo. E a resposta vai ser exatamente a oração. Vamos treinar? Eu vou dizer assim, ó. É urgente que você faça revisão. Quando eu olho para cá e faço a pergunta, o que é urgente? A resposta é que você faça reunião. Uma dica: é possível, quando é subjetiva, você ler com isso antes da forma verbal. Então você consegue dizer: isso é bom, isso é certo, isso é importante, isso é necessário, isso é permitido, isso é urgente, isso é obrigatório. Neste caso, eu consigo jogar aqui, ó. Isso é urgente. Logo, gente, ele tanto pode afirmar que isso é uma oração subordinada substantiva subjetiva, como ele pode dizer que isso aí é o sujeito da oração. As duas respostas são válidas, tá bom? Oração subordinada substantiva subjetiva é o nome da oração. Sujeito é a função sintática que a oração desempenha.
Repara só que eu posso colocar assim, ó. É urgente. Aí eu não vou colocar o quê? Eu vou colocar assim. É urgente fazer revisão. Tá vendo que quando eu faço a mesma pergunta, que é urgente? O que é urgente, gente? A resposta é fazer revisão. Então quer dizer que ele pode chamar isso de oração subordinada substantiva subjetiva? Pode. Mesmo sem o quê? Sim, é essa forma aqui que entra, ó, fazer é infinitivo. Ele também pode chamar isso aqui de sujeito? Pode. Você tem que lembrar que o padrão da subjetiva e o padrão do sujeito é esse aqui. Tanto pode vir com o que, quanto pode vir sem. Na questão, veja que ele pede para marcar, ó, comer um sanduíche sem interromper. Olha o que nós temos aqui, ó. É possível, é uma oração. A outra é comer um sanduíche sem interromper o trabalho. Eu faço a perguntinha aí, gente. O que é possível? A resposta é comer um sanduíche sem interromper o trabalho. Isso aqui é oração subordinada substantiva subjetiva, como também isso aí é o que? Sujeito da oração. Inclusive, eu posso ler com isso e falar assim, ó. Isso é possível. Eu posso ler. Isso é possível. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Então, a resposta aqui da questão 3, letra B. Bom, Edson, você já explicou que o complemento nominal é nome mais preposição mais que. Não foi? Foi. Ele, no lugar dessa preposição, ele pode jogar outra coisa? Pode. Ele pode jogar o verbo no infinitivo, gente. Ele pode também transformar isso numa oração reduzida. No lugar do verbo, ele vai pôr um verbo no infinitivo. Ó, peraí. Preste atenção. Olha aqui. É... Ó, eu posso colocar assim, ó. Lembrança de quê? Ó, lembrança é um nome, o de é preposição, e aí eu tenho o quê? Aí eu posso colocar assim também, ó. Ó, a lembrança de discutir. Ó, aí ele pode destacar, opa, ele pode destacar o de discutir. Ele pode destacar. Esse discutir, gente, tem a preposição, tem um verbo no infinitivo e ele se refere à lembrança. Lembrança é um nome. Vale a pena vocês darem uma revisada boa nessa parte de orações, né? Nessa parte de orações, porque o comum é isso. Beleza? Nós vamos ter então letra B como resposta. Vamos para a questão 3. Questão 3 não, 4. Questão 4 é uma questão de passar o sujeito para o plural. Se o sujeito for flexionário no plural, de acordo com o português escrito padrão, a nova versão da frase deverá ser, né? Beleza? O que é que eu tenho que ficar atento, gente? Quando eu passo, eu tenho um sujeito aqui. Quando eu passo o sujeito para o plural, eu devo ficar atento ao verbo, a adjuntos
adnominais e há predicativos. Edson, o que são adjuntos adnominais e predicativos? Eles são características do sujeito. Característica do sujeito, certo? Então, se eu digo assim, ó, alta taxa de juros foi ontem rebaixada. Então você deve se perguntar quais são os termos que estão relacionados ao sujeito. Nesse exemplo aqui, ó, eu vou pegar o verbo foi. O que é que foi ontem rebaixada? O núcleo do sujeito é taxas. Taxa. Esse que é o núcleo. Quais são os termos que se referem ao núcleo, à taxa? O AS, o A, o termo alta, o foi e o rebaixada. Edson, isso aqui é uma locução. Locução não tem essa variação. Não tem. Isso quer dizer que se eu passar para o plural, eu vou dizer as altas taxas de juros, aí eu vou pôr o verbo no plural, foram. Ontem é um advérbio, é invariável, não muda nada. Vou pluralizar o rebaixada. Vai dizer rebaixadas. Certo? Então é importante ficar atento a esses caras aí. Bom? Agora, eu tenho que lembrar nessa questão também que nós vamos ter o tem e vem sem acento. É a forma singular. E que o tem e o vem com o acento é sua forma plural. Ou seja, ó, ao longo dos anos, isso não muda esse termo, porque ele aqui é o que chamamos de adjunta adverbial. Adjunta adverbial é o termo da oração que expressa o quê? Circunstância, né? Pode representar tempo, modo, lugar, afirmação, negação, dúvida, intensidade. O A está ok, o A está tudo bonitinho, mas aqui eu vou eliminar a letra B e a letra D. Tens. O tem no plural é com acento circunflexo. E aí a dúvida vai ser se é estável ou estável. Gente, o que é estável? Estável aí, se mantido, ele é o predicativo. Né? Morfologicamente, é o adjetivo de taxas. Se eu passo taxa para o plural, eu vou jogar ele no plural também. Ó. Eu vou ter que fazer o quê? A pluralização. Para atender a tal da concordância. Certo? A tal da concordância. Vamos para 5. A 5, não podemos esquecer, é claro, nessa revisão, de falar do verbo haver. É assim? O verbo haver, quando você consegue trocar por existir, por ocorrer, por acontecer, ou quando ele demarca tempo passado, aqui é o grupo 1.
ele vai ser impessoal, razão pela qual ele fica no singular. Então, nada de dizer haverão vagas, nada. Porque nesse contexto eu consigo trocar o haver por existir. Eu consigo trocar o haver por existir. Existirão vagas. Então aqui o haverá, ó, ele é singular. Haverá vagas. Beleza? Opa. Ó. Agora, o que muita gente erra é quando cai o verbo existir, ocorrer, acontecer. Esses verbos aí, eles são verbos pessoais. Significa é que eles flexionam. Então nós temos duas coisas aí. Se ele cobrar, se ele estiver cobrando o verbo haver, eu analiso se o sentido é existir, ocorrer e acontecer. Beleza? Mas se ele der existir, ocorrer e acontecer, eu já tenho que lembrar que eles têm sujeito. Geralmente o sujeito é o termo que vai vir depois. Quando você diz assim, ó, existem vidas. Ó, o existem, o sujeito é vidas. Aí eu tenho que lembrar essa diferença aí. Então, nessa questão, a nítidos sinais, aqui eu consigo dizer, existem nítidos sinais. Agora tem que ficar atento. Ele está dando o verbo haver. Como significa existir, ele está no singular, porque no sentido de existir ele é impessoal, ele deu a regra. No lugar de existir, se ele tivesse, no lugar de haver, se ele tivesse dito existem sinais, aí o verbo existir já é uma outra história. Eu não posso confundir, apesar de ser o mesmo sentido, ó, a concordância deles é diferente. Haver é singular. Existir, ocorrer e acontecer, ele flexiona. Então, sinais seria o sujeito de existir. No caso, se fosse com o verbo existir, a resposta seria letra D. Deveria estar no plural porque concordaria com nítidos sinais. Entendeu? Estaria aí no singular, no plural, no caso. Beleza, gente? Eu vou dar um intervalozinho só de 5 minutos para tomar um pouquinho d'água. Já já a gente volta, tá bom? Aí qualquer dúvida já deixa aí sua mensagem.
Pronto, vamos lá. Vamos continuar. Vamos para a questão 6 aí. A 6. 6 diz assim: no período acima, o termo se é classificado como se eu sou uma banca organizadora, eu jamais colocaria uma questão com o se sendo a resposta conjunção condicional. Porque aquela pessoa que não pegou num papel, porque quando acertaria a questão? É porque assim, as bancas hoje, elas têm que começar a cobrar algo mais que foge do comum. O que é o comum? A galera saber. O se é conjunção condicional. O que é algo que a gente usa no dia a dia, a gente fala, né? Então, quando pega uma questão dessa, que a pessoa nunca estudou assim, não parou para estudar. Aí ela vê a conjunção integrante. Aí vê a B, relação de condição. Aí vê a C. E índice de indeterminação, pronome partícula passivadora, ela já fica com medo. Então é provável, uma questão dessa aqui, muita gente vai marcar porque ela está expressando uma relação de condição. E é fácil, ó, se a polícia não investiga ou investiga mal, é pequena a chance de os crimes serem esclarecidos. Então, quando o se é condicional, você troca por caso, por contanto que, né? Caso a polícia não investigue ou investigue mal, é pequena a chance de os crimes serem esclarecidos. É fácil. Mas, gente, o meu papel aqui não foi colocar essa questão para você revisar a conjunção condicional. Até porque eu acredito que em si vocês já sabem, né? Assim, a priori, dá para acertar quando se é conjunção condicional. Eu quis colocar essa questão para revisarmos isso aqui, ó. Esse foi meu objetivo. Então, o se vai ser conjunção condicional quando há aquela relação. Se, se, de x, então y, né? Se ele estudar, passará. É assim? Então, vamos lá. É possível também que o se ele seja conjunção integrante. Quando se é conjunção integrante, ele vai vir depois de verbo. Só que esse depois de verbo é sem hífen. Não é falou-se com hífen. Falou-se com hífen não é mais conjunção integrante. Essa conjunção integrante, para o se ser conjunção integrante, eu tenho três coisas para analisar. Primeiro, ele vem depois de verbo. Segundo, não tem hífen. Terceiro, você consegue trocar por isso. Aquela mesma ideia do que conjunção integrante, quando você troca por isso. Né, ó? Ele me falou se iria me contratar. Ó, ele me falou se iria me contratar. Ó, o que? O se ligado a verbo. Aqui eu consigo dizer, ele me falou isso. Então temos aí, ó, o se como conjunção integrante. Beleza? Aí o se também pode ser pronome apassivador. Neste caso, ele pode vir depois do verbo, aí vai ter hífen, certo? Alugam-se, contratam-se, vendem-se. Ele pode vir antes também, a depender da frase. Não se contratam, vai depender da frase. Mas quando o se ele é pronome apassivador,
Você pode pegar o verbo, perguntar o quê, perguntar quem, e ele vai te jogar no sujeito da oração. Aqui é até importante enfatizar que esse verbo vai concordar com esse sujeito aí. Com esse sujeito aí. Tá bom? Então, ó, aquelas frases quando você fala assim, ó. Aluga-se carros. Ó, veja que nesse contexto eu consigo perguntar assim, ó. Aluga-se o quê? A resposta é carros. Carros é o quê? Sujeito. Então eu vou dizer, ó, alugam-se. Alugam-se carros. Vou dizer alugam-se. Agora, quando esse se por índice de indeterminação do sujeito, galera, esse verbo aqui, ele pode ser um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação. É muito comum as bancas colocarem um verbo transitivo indireto. Nesse caso aqui, ó, o que vai vir na frente do se, geralmente vai ser um objeto indireto. Objeto indireto é com preposição. O que isso implica, gente? É que numa questão de concordância, lembre, verbo concorda com o sujeito, sujeito não é preposicionado. Então, se eu digo aqui, ó, precisa-se de carros, você já pode afirmar carros não pode ser sujeito, já que está regido por preposição, ó, tem a preposição. E qual é o detalhe aqui, gente? Nessa construção do índice, o verbo obrigatoriamente, é só você lembrar que índice de indeterminação do sujeito termina em sujeito, sujeito de S, o verbo ele vai ficar no singular. Bom? E o que é importante aqui também é que essa construção ela vai demarcar uma oração com um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é um sujeito que existe, mas que não é possível identificar. O que marca o sujeito indeterminado é a interrogação. Então veja que quando eu pergunto aqui, ó, quem é que precisa-se de carros? Eu tenho que alguém precisa, mas eu não sei quem é. Isso aí é o indeterminado. Bom, então são três coisas que vale a pena revisar aqui. O se quando é conjunção integrante, quando é índice e quando ele é apassivador. No caso aqui, a resposta foi a letra B. Certo? Eu coloquei 11 ou foi 10 questões? Foi 11. Vamos lá. Vamos para a seta sobre conjunções. Vamos lá. O termo em destaque pode ser substituído sem alteração de sentido por... Gente, aqui é importante enfatizarmos aqui as famosas conjunções adverbiais concessivas. As orações adverbiais concessivas, elas exploram uma quebra da expectativa. Elas exploram uma quebra da expectativa gerada. Elas vão indicar uma ideia de concessão de oposição. E aí temos a lista, e aí é importante lembrar delas, das conjunções concessivas. Temos o embora, o ainda que,
o mesmo que, se bem que, o apesar de que, o conquanto, o por mais que, o não obstante. Então, quando eu peguei aqui, ó, não é comum a polícia prender um policial. Não é incomum a polícia prender um criminoso e descobrir que é um velho conhecido, ainda que oficialmente não deva nada à justiça. Ainda que. Então, ó, a lógica aqui é, embora oficialmente, né, embora oficialmente não deva nada à justiça, mesmo que oficialmente não deva nada à justiça, eu vou poder trocar, certo? Aí temos, mesmo que, se bem que, apesar de que, por mais que, ó, por mais que oficialmente não deva nada à justiça. Edson, desde que, desde que pode tanto ser condição quanto ser tempo. Aí vai depender do sentido. Deixa eu falar então aqui, ó. Se eu dissesse assim, é, desde que você se dedique, você será aprovado. Esse desde que ele é condição. Porque a lógica é, se você se dedicar, você será aprovado. Mas o desde que também pode ser tempo. Quando você diz assim, eu estudo para concursos desde que foi confirmada a banca. Eu estudo para concursos desde aquela época. Então é tempo. Visto que vai ser causa. Causa eu tenho. Porque, já que, uma vez que, visto que, ó, como, fiquem atentos com o como pode ser causa. Quando você troca por já que, ó, atenção aí o como, tira da cabeça que o como, tira da cabeça que o como é sempre preposição, sempre comparação, cuidado, ele pode ser causa também. E esse sempre que, ele é tempo, ele é temporal. Temporal nós temos quando, enquanto, após que, sempre que, né? Eu visito meu avô sempre que possível. Então, esse sempre que introduzindo uma ideia temporal. Então, a resposta aqui, letra D. Aí essa aqui, gente, 8. Ela é uma questão, estilo, estilo Funcerne, quando ele brinca que tá ligando orações, está ligando períodos. Bom, antes disso, é muito comum a banca com PEV, seja Funcerne, conflitar a adversativa com a conclusiva. É muito comum. Adversativa é a oposição. Peraí. Oposição. Aí nas adversativas temos o mais, o porém, o contudo, o todavia, o no entanto, o
entretanto. Nas conclusivas temos portanto, logo, por isso, dessa forma, assim, destarte. Ó. Principal adversativo é o mais, principal conclusiva é o portanto. Beleza? Aí nós vamos ter, prestem atenção. O primeiro interliga, vamos lá, o primeiro é no entanto. No entanto, é adversativo e contudo também, né? Ó. No entanto, é adversativo, contudo também. Então, o primeiro indica oposição, sim. Segundo liga conclusão, não. Aí, os dois interligam períodos com a mesma relação de sentido, ligam orações, sentidos distintos. Então, aqui, ou respondia A, ou respondia C. Bom, ele diz que o primeiro interliga parágrafo. Olha, vamos lá. Vamos entender como é que funciona. Ligar parágrafos é o mais fácil. Aqui tem um parágrafo, aqui tem outro. Então é comum, quando liga parágrafos, a conjunção estar no início do parágrafo. É comum, certo? Só que se você olhar aqui, ele não está no início, ele está aqui. Ele está aqui. Só que aí, galera, fiquem atentos assim, ó. Fiquem atentos com uma coisa. Vamos imaginar que isso aqui é um parágrafo, ó. A guerra nunca acaba. Vamos dizer que isso aqui é um parágrafo. Bom? Beleza? Eu vou escrever aqui embaixo. Eu posso dizer, no entanto, a paz vai chegar. Edson, o no entanto tá ligando parágrafos? Sim. Não tá no início de um parágrafo? Tá. Só que aí vocês vão ficar atento que a banca pode fazer assim. Aqui, ó, aqui é a forma 1 dele cobrar. A forma 2 é essa aqui, ó. Aí ele coloca assim. A paz, no entanto, vai chegar. O que é que eu fiz, gente? Desloquei a paz mais para frente. Eu desloco a paz, o termo, no entanto, mais para frente. Isso vai mudar alguma coisa, Edson? Não. Isso vai mudar alguma coisa? Não. Ele vai continuar ligando parágrafos. Ele apenas deslocou o termo mais para frente. Ele apenas deslocou. Entendeu? Então, continuou. A resposta foi A. Foi sacanagem da banca? Foi. Mas é possível, gente, ele fazer isso. Inclusive, tomem cuidado com uma coisa, certo? Principalmente aí a galera que decora assim, ó, prestem atenção. Ó,
Geralmente, vai ligar geralmente liga períodos quando vem assim. Aqui é um período, o período começa com letra maiúscula e termina em pontuação. Aqui é o primeiro período. E aqui nós temos o segundo período. Então é comum aqui no início do segundo período a banca jogar uma conjunção. Essa conjunção ela vai estar ligada ao que vem antes do ponto. É você lembrar desse detalhe aí, certo? Desse detalhe. Então, por exemplo, ó, estudou, ponto. Isso aqui é um período. É claro que a banca não vai dar um período pequeno. Aí eu vou dizer assim, mas não passou. Edson, esse mais está ligando períodos? Sim, porque ele se refere a um termo que vem antes do ponto. A um termo que vem antes do ponto. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Estudou, ponto. João, porém, não passou. O que é que eu fiz, gente? Desloquei o porém. Desloquei o porém mais para frente. Isso vai fazer com que ele deixe de ligar para períodos? Não. E Edson, qual é a sua dica aí que você dá? A dica é: tem uma oração, a conjunção está no meio aqui. Para você entender se ela está só deslocada para o meio, jogue ela para o começo. Jogue para o começo. Por exemplo, aqui, ó. Vamos tentar pegar esse no entanto, vamos jogar para cá, ó. Tá vendo como eu consigo lhes dizer? No entanto, os efeitos de IA são heterogêneos. Estão vendo, pessoal, que eu consigo ler ele aqui, ó. O que é que a banca fez? Apenas deslocou. Apenas a banca fez um deslocamento. Entendeu? Agora tá vendo aqui, ó, contudo, ó, olha o que vem antes, o ponto. Aqui ele tá ligando períodos. Mas eu poderia muito bem ter dito assim, ó, rotinas terminou aqui, ponto, rotinas. Ele poderia ter colocado assim, esse processo, aí, contudo, é contrabalanceado. Mesmo assim, ele está ligando períodos, porque ele está sendo só deslocado para frente. Tá vendo? Ele está sendo só deslocado para frente. Ok? Edson, então a resposta é 8, letra A. Sim. Beleza? Letra A. E quando é que ele liga orações? Fácil. Quando é que ele liga orações? Eu vou ter um período. Dentro do período vai ter a oração 1, a oração 2, e aí eu vou ter a conjunção. Ligando as orações. Então, por exemplo, estudou, vírgula, mas não passou. Esse mais aqui, ele está ligando orações. Esse mais aí está ligando orações. Beleza? Ok?
Então, nós vamos ter isso. Então, acho que deu para revisar bacana aí. Beleza? Vamos para vamos para 9. A 9 a 9 vai ser sobre pontuação. A 9 vai ser sobre pontuação. Ó, das afirmativas. Vamos lá, aqui está o trechinho. Ó. Os crimes permanecem impunes e os suspeitos livres para continuar a praticá-los. É 2 de pontuação. Vamos lá. Ele diz assim, só tem uma vírgula aqui, né? Sim. Ó, a vírgula foi utilizada para marcar a elipse de um verbo. Essa primeira, ela tá verdadeira. Por quê? Porque existe um uso de pontuação que é usado para demarcar elipse. Também pode ser chamado de zeugma. Ok? Também pode ser chamado que de zeugma. Como é que vai funcionar? Vai funcionar assim. Ele dá um verbo antes, certo? Ele dá um verbo antes. Aqui pode ter ponto e vírgula ou só um ponto. Aqui, ao invés de ele repetir esse mesmo verbo, ele troca esse verbo por uma vírgula. Ele troca esse verbo aí por uma vírgula. Bom? Então, ó, eu vou dizer assim, ó, ele estuda português. Ela, ó, vírgula, matemática. Beleza? Repara só que nós vamos ter, ó, ele estuda português, ela, matemática. Tá vendo que essa vírgula que está aqui é como se eu falasse: ele estuda português, ela estuda matemática. Certo? Teremos essa construção aí chamada de elipse, também chamada de quê? Também chamada de zeugma. Logo, nessa primeira sentença aqui, ó, preste atenção. Os crimes permanecem impunes. E os suspeitos, olha essa vírgula aqui, ó. Repara só que ela faz a omissão. Ah, lembrando que elipse é omissão. Fará a omissão de quem? Do termo, né? Ó. É a mesma coisa eu falar assim, ó. Os crimes permanecem impunes e os suspeitos, ó, eu posso jogar o verbo aqui, ó, permanecem, ó. Os suspeitos permanecem livres, né? Os suspeitos permanecem livres. Diz que foi usado para marcar aposto, o 2 está errado. Aposto vai ser separado por pontuação. Geralmente o aposto ele vai... Geralmente não, ele vai explicar, esclarecer um termo anteriormente. É assim? Vai estar relacionado a um termo anterior. Isso é muito comum. Beleza? É muito comum.
Quando você fala Edson, vírgula, professor de português, esse professor de português, ele vai entrar como aposto, certo? Aposto, chamado de aposto explicativo. Aí ele diz assim: o ponto pode ser substituído por uma vírgula sem alterar o sentido do trecho, ou pode ser, o ponto pode ser retirado, mas altera o sentido do texto. Aqui, ó. A resposta foi 1 e 3, né? O ponto pode ser substituído por uma vírgula, sim, sem alterar o sentido do trecho. Sim, não vai alterar, ó. Até porque, gente, antes do e, anotem isso, pode ter vírgula. Tem duas situações que pode ter vírgula antes do e. Quando ele for igual a mais, ou quando ele ligar orações com sujeitos diferentes. Orações com sujeitos diferentes. Então vai ser 9 a resposta, letra C. Bota um exemplo aí do aposto, só para você entender. Ele estuda português, vírgula, disciplina mais importante nos concursos. Disciplina mais importante nos concursos. Então, aí, essa vírgula aqui seria o quê? Em relação ao aposto, chamado de aposto explicativo. Tranquilo? Então, 9, letra C. E a 10? Em relação à pontuação, o uso de vírgula está corretamente justificado na opção. Ó, ele vai dizer segunda, terceira, quarta, vamos lá. Preste atenção. Temos aqui, ó. Com o potencial de automatizar atividades cognitivas complexas e eliminar empregos. Aí ele diz, algo que o economista Giuseppe chamaria de destruição criativa. A IA, sobretudo, tem o poder de transformar radicalmente a relação das pessoas. Primeira coisa que a gente vai ter que observar aqui vai ser a numeração, né? Ó. Aqui nós temos a primeira. Aqui nós temos a segunda. Aqui nós temos a terceira. E aqui temos a quarta. 4 orações aí. 4 pontuações, tá bom? Aí ele está dizendo na A que a segunda e a terceira vírgula demarcam um aposto. Como eu disse a vocês, o aposto vai se referir a um termo anterior. Visualmente, ele diz a segunda e a terceira. Visualmente, segunda e terceira, parece um aposto aqui. Mas não é. Sabe por quê? Porque nesse exemplo aí, ó, se você reparar, a frase é assim, ó. A IA tem o poder de transformar radicalmente a relação das pessoas com o labor.
essa vírgula que acompanha aqui, ó, essa e essa aqui, ela está sendo usada para intercalar, né? Essas duas vírgulas aí, ela está sendo usada para intercalar. É o que ele diz, ó, a terceira e a quarta vírgulas, é a terceira e a quarta? Assinala uma intercalação. Termo intercalado, gente, termo intercalado é um termo que vem no meio. E aí, qual é o detalhe que você tinha que levar para a prova? Termos que vêm no meio, quando forem isolados, tem que ser isolados dos dois lados. Tem que abrir e tem que fechar. Tem que abrir e fechar. Beleza? Tem que abrir, tem que fechar. A primeira vírgula é utilizada para separar vocativo? Não. Vocativo é o quê? Vocativo é usado para chamar. É quando eu digo aluno, preste atenção. Ó, é usado para isso. A quarta é apenas por causa de respiração? Não, gente. Não existe isso de vírgula por conta de respiração, não, viu? Não existe isso de vírgula para demarcar respiração. Certo? Não existe. Sobre isso, gente, sobre essa relação do meio, ó, o termo intercalado você consegue retirar. E quando tem termo no meio, eu disse a vocês que você tem que isolar antes e depois. Quando eu digo assim, ó, o governo, ó, no entanto, vírgula, é falho. Ó, vou isolar dos dois lados, ó, vírgula, vírgula. O termo aqui é o governo é falho. Ok? O governo é falho. E a última são palavras que mudariam de classe gramatical se o acento fosse retirado. Galera, existe no português palavras que se comportam como verbo e palavras que se comportam como substantivo, né? Por exemplo, ele critica. É diferente de a crítica. Olha a diferença. A crítica, a sílaba forte é o ti. Crítica. Não, desculpa. Ele critica, né? É o ti. A sílaba forte aí. Ele critica. Quando eu pronuncio a crítica, olha a palavra, a sílaba forte. Crítica. Crítica. Outra é acúmulo. Acumulo. Ó, eu acumulo. Eu acumulo. É diferente de quando eu digo a. Olha a pronúncia. O acúmulo. Opa. É diferente de quando eu digo. Peraí. Opa, saiu fora aqui. É quando eu digo o acúmulo. Vendo? Então, qual é que vai mudar? Por exemplo, a palavra. Esse termo aqui, ó. Tanto existe separado, quer dizer, tanto existe essa forma aqui, pais, os pais, que formam um ditongo, quanto existe
país, né? O Brasil, o país. Só que ele não muda a classe gramatical. Ele continua sendo substantivo. Continua sendo substantivo. Continua sendo, né? Existe público, que é substantivo, o público, e existe o verbo publicar. Olha a pronúncia, eu publico. Eu publico. Existe estar, que é verbo, e existe esta, que é um pronome. A resposta, no caso da nossa questão, vai ser a alternativa de letra A. Porque quando eu tiro o acento, se eu retirar o acento aí, a classe gramatical vai, o quê? Vai mudar, certo? Vai mudar. Existe polícia, existe policia, vai mudar, mas a palavra em si é só com acento. Ó, só com acento. Beleza? Tranquilo, gente? Alguma dúvida?